Então, pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre como criar uma interface com o usuário usando JavaFX. O objetivo dessa aula é mostrar que componentes podem ser usados e como a gente organiza esses componentes sobre uma interface com o usuário, sobre uma janela. Aqui vocês têm alguns exemplos de componentes, que podem ser distribuídos sobre uma janela, desde os mais simples, os botões, os campos de entrada de texto, os rótulos simples, até os mais elaborados, as listas, os tabs e assim por diante. Bom, o nosso ponto de partida vai ser a aplicação que a gente desenvolveu no último vídeo, que era uma aplicação bem simples, que simplesmente exibia uma janela vazia. Então, a partir dessa janela, nós vamos começar a acrescentar componentes. Para isso, vamos para o nosso IDE, para começar a inserir os componentes. Então, abrindo o Eclipse, eu já deixei aqui a aplicação no mesmo estado em que a gente deixou no último vídeo. Se a gente colocar para executar, está aqui a nossa janela vazia, sem nenhum componente, ela não estava podendo ter seu tamanho alterado, acho que a gente não precisa mais dessa restrição aqui. O nosso cenário tem como raiz uma instância da classe Group. Então, vamos acrescentar nossos componentes a partir dessa raiz. O componente básico que a gente vai acrescentar no momento é um botão. Então, vamos acrescentar um botão de OK. Basta a gente criar uma instância da classe Button para acrescentar um botão de OK na nossa interface. Esse botão a gente tem que acrescentar no nosso container, no nosso grupo. Então a gente pode pegar o getChildren, que nos devolve a lista de componentes que são encapsulados dentro desse grupo. E aí então a gente tem o método add, que nos permite acrescentar um novo nodo, no caso, o botão que a gente criou. Então agora o nosso cenário está sendo formado por uma raiz, que é o grupo, e subordinado ao grupo temos um nó, que é o botão de OK. Se a gente executar, o botão de OK aparece então sobre a nossa interface. Já que a gente acrescentou um botão de OK, vamos aproveitar e vamos acrescentar um botão de cancela também. Agora a coisa está começando a ficar divertida. Vou acrescentar o botão cancela. Então vou editar aqui, tem um botão cancela, o texto, sempre tem uma referência para a instância que está sendo criada, e através dessa referência a gente insere o componente na lista que existe dentro da classe Group. Salvamos, vamos rodar. Opa, só apareceu o botão de cancela. O que será que aconteceu com o botão de OK? O problema é que a classe Group é uma raiz muito simples para o nosso cenário, a gente precisa de alguém que seja capaz de dizer como esses componentes devem ser distribuídos sobre o cenário. E aí surge o conceito de gerenciadores de layout. Gerenciadores de layout no JavaFX nada mais são do que classes capazes de organizarem como os componentes são exibidos sobre a tela. Então a gente vai encontrar no JavaFX uma gama bem variada de gerenciadores de layout, que vão nos permitir dizer de que maneira os componentes se organizam sobre a tela. Se é um do lado do outro, se é em grandes áreas, se é organizado por linhas e colunas, se é numa coluna, se é numa linha. Então a gente tem
horizontal box para organizar o conjunto de nodos em uma linha, um vertical box para organizar um conjunto de nodos em uma coluna, né? O grid pane organiza em linhas e colunas, e assim por diante. Nós vamos trabalhar inicialmente com o grid pane, né, que permite que a gente organize o nosso layout em linhas e colunas. Né? Um grid pane, então, nos permite, né, definir uma série de características, né, de que forma os componentes serão alinhados em cada uma dessas células, se vai existir um espaçamento entre as células, e se vai existir um espaçamento entre o painel e as bordas da janela, né? Então, os gaps e o padding. Aqui, essa figura procura demonstrar melhor, né, o que são os gaps, o espaçamento entre as colunas, linhas e colunas, né, e o padding seria, né, essa borda que fica ao redor de todo o layout. Então, usando esses conceitos, nós vamos tentar definir essa janela aqui de exemplo, né, vamos tentar criar, então, um formulário de login. Né? Então, vamos voltar aqui para o Eclipse e vamos começar a alterar a nossa aplicação. Então, ao invés da raiz do nosso cenário ser um grupo, vai ser agora um grid pane. Né? Então, nós vamos criar uma instância de grid pane. Né? Vamos setar todas aquelas características. Eu deixei aqui uma colinha pronta, né? Para ficar um pouquinho mais fácil. Então, o que a gente está dizendo aqui? Opa! Nosso grid pane, no caso, se chama root e não grid. Minha cola estava errada. Mas de qualquer forma, né? Então eu estou dizendo que aqui a gente está dizendo que os componentes dentro de cada célula, né, vão estar centralizados. Né? A nossa janela vai ser organizada em linhas e colunas. Entre cada linha, entre cada componente, nós vamos ter um espaçamento de 10 posições. Entre cada coluna, nós também vamos ter um espaçamento de 10 posições. E ao redor de todo o conjunto de componentes, nós vamos ter uma margem, né, de 25 pixels em todas as dimensões. Então aqui só acrescentar os importes que estão faltando, né? E aqui também eu dou uma vez que a gente definiu o nosso gerenciador de layout, então agora é possível acrescentar os componentes em uma determinada linha e coluna. Então, a gente deve especificar agora a coluna e a linha onde esse componente vai ser inserido. Então, nós vamos dizer inicialmente que esse componente vai estar na coluna 0, da linha 0, né? E que o botão cancela vai estar, da mesma forma, a gente tem que tirar o gatilho aqui, vai estar na coluna 1 da linha 0. Vamos executar então para ver o resultado. E agora nós temos então os nossos dois componentes. Mas notem que eles ficaram centralizados, porque esse layout ele procura, né, ocupar todo o espaço da janela. Como a nossa janela tem um tamanho fixo e a gente só está usando uma única linha, ele imagina que então todo o espaço da janela é essa única linha. E a gente disse que cria os componentes centralizados, então eles estão centralizados no meio da janela. Na medida que a gente explorar outras linhas e colunas, ele vai se adaptando automaticamente. Se a gente não especificar as dimensões da janela, ela vai se adaptar para o tamanho mínimo necessário para compreender aqueles componentes que a gente definiu. É uma questão de opção, trabalhar com tamanho fixo ou deixar que a janela
se ajuste automaticamente. Bom, mas vamos tentar acrescentar alguns outros componentes. Um outro componente muito interessante, eu também deixei a minha cola aqui, é um componente chamado text, que nos permite colocar textos com diferentes fontes. Né? É o caso, né, que nós vamos usar para colocar um título na nossa tela de login. Então, a gente está criando, né, um componente chamado text. Deixa eu só importar aqui a classe text, a classe fonte. Para que a gente possa seguir. Isso. Então, aqui nós estamos criando um componente text, né, cuja referência se chama login. O texto é bem-vindo. Né? E a gente pode, por exemplo, entre outras características, setar a fonte, né, e o tamanho desse texto. Assim como o botão, nós vamos que acrescentar esse texto em uma determinada linha coluna. Então, vamos acrescentar o nosso texto de login. E esse sim vai ficar na coluna 0 da linha 0. Nós vamos mover nosso botão de OK bem mais para baixo. Vamos botar ele lá pela coluna 0 da linha 6 e coluna 1 da linha 6. Tá? E vamos ver então o efeito que a gente obtém. Notem, né, o espaçamento. Como esse componente é maior, né, a divisão dessa coluna ocorre a essa altura, né? A gente tem agora então o botão de OK de cancela bem separados. Se a gente quiser ver, né, a distribuição das linhas e colunas, a gente pode usar, né, esse comando aqui, set grid lines visible, né? Então, deixa eu trocar aqui para root. Então esse é um comando basicamente de depuração, né, que a gente olha para ver como é que está correndo a distribuição dos componentes. Então agora a gente consegue entender, né, por que o botão de OK e cancela ficaram tão separados. Né? Bom, vamos deixar assim por enquanto e vamos continuar acrescentando componentes. Né? Nós vamos acrescentar agora pares de componentes label e text field para fazer os campos de entrada de dados do nosso formulário. Né? Então, até vou deixar aqui separadinho, né, a parte de configuração do gerenciador de layout, criação do texto, a criação, adicionar um layout, a criação dos botões, e aqui no meio nós vamos criar então o label, né, que é um outro tipo de componente. O label, na verdade, serve para a gente especificar um rótulo fixo. Né? Uma imagem também admite imagens. Né? E a gente pode fazer isso. O que eu fiz aqui? Vamos fazer. Vamos dizer a opção errada. Tá certo. Então, label user, né? Então vamos criar um label para o usuário, né? Informar qual é o usuário do sistema. Adicionamos esse rótulo, né? User na linha, vamos dizer na linha 2, coluna 0. E root.add, né? E agora a gente vai criar um text field. Text field user, que então vai ser o campo onde o usuário vai poder digitar, né, o identificador do usuário. E a gente pode especificar uma largura para o campo. Da mesma forma, a gente indica em que linha e coluna, né,
esse componente vai ser posicionado. Então, estamos na linha 2, coluna 1. Também a gente precisa fazer o import adequado aqui para o text field. Então, o problema aqui... acho que a gente não indica aqui. Vamos ver. Vamos executar. E agora a gente cometeu algum pequeno erro. Assim era coluna linha, né? Eu troquei aqui, botei linha coluna. Então eles saíram mal posicionados. Mas vamos aproveitar, né? É só trocar. Então a gente quer na coluna 0 da linha 2 e na coluna 1 da linha 2. A partir daí, então, a gente tem agora o nosso usuário e o campo para o usuário poder digitar o que quiser. Os nossos componentes ainda não funcionam e isso vai ficar para o nosso terceiro vídeo. Para completar esse nosso layout, a gente precisa então só acrescentar o campo para a entrada da senha, né? Vamos fazer um copy-paste aqui para ficar mais rápido. Então a gente tem agora um label de senha, né, para o usuário entrar a senha. E ao invés de usar, vamos só ajustar aqui, então nosso label de senha vai ser acrescentado na coluna 0 da linha 3. E agora nós não vamos usar um text field, a gente vai usar um password field. A diferença do password field para o text field é que o password field esconde, né, os caracteres que estão sendo digitados, né, enquanto a digitação ocorre. Né? Então a gente agora acrescenta aqui, né, o nosso campo senha no layout na coluna 1 da linha 3. E aí, finalmente, nós temos a nossa janelinha com todos os componentes que a gente queria. A gente ainda está no modo depuração. Se a gente comentar aqui o set grid lines visible, nós vamos ter, então, a janela com os componentes que a gente queria. Tá. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar como agrupar esses componentes de maneira que eles não fiquem assim tão distanciados, né, e a gente possa deixar o nosso layout mais bonito. Por hora, eu sugiro que vocês testem outros componentes, né, e vejam as possibilidades, né, que a gente tem para construir layouts sobre uma janela.